Hoje os americanos se informam sobre a política através da propaganda pela televisão. Assim. Who came up with Jim Martin's 1988 state budget? It was the worst one ever, 120 million in the red. But he's some politician trying to get votes by monkeying with the budget. Had enough monkey business? Bob Jordan for governor. For over a year now, a pack of East Coast politicos have been scurrying into Montana with briefcases full of money, trying to convince us our Senator Melcher is out of step. Montana isn't buying it, especially those who know bull when they hear it. Did you hear about those city slickers out here bad-mouthing Doc Melcher? One of them was stepping in what they've been trying to sell. Montana's John Melcher, experience we can trust. Do you have any idea how it hurts taxpayers to have the Democrats behind things in Lansing? Why would anyone want to be in this position for 10 years? Isn't it? As eleições americanas nem sempre abriram espaço para vacas falantes e rinocerontes na propaganda política pela TV. Há 40 anos havia uma certa inocência por parte do eleitorado americano. Vote Stevenson, vote Stevenson, a man you can believe in, son. From Illinois, whence Lincoln came, his leadership has won him fame. A soldier man. A propaganda política pela TV perdeu sua inocência em 1964, quando aqui, num estúdio em West Side, Manhattan, um cidadão imaginou uma campanha que iria revolucionar a propaganda na TV. Tony Schwartz descobriu o que ele imaginava ser apenas uma nova abordagem. Na verdade, havia utilizado inconscientemente a mesma técnica empregada por Goebbels na propaganda nazista. Schwartz não queria mudar a cabeça dos eleitores, ele só queria reforçar as emoções já existentes. A campanha de Barry Goldwater à presidência em 64 deu a Schwartz a chance de experimentar sua teoria na propaganda na TV. Foi chamado pela equipe da campanha do presidente Lyndon Johnson para criar comerciais atacando Goldwater. Schwartz escolheu o conhecido extremismo do candidato como tema a ser trabalhado na mente dos eleitores. That moderation in the pursuit of justice is no virtue. As pesquisas mostravam que as pessoas temiam que Goldwater pudesse usar a bomba nuclear. Schwartz simplesmente planejou reforçar esse temor. Os críticos o acusaram de manipular os eleitores. Eu não estou manipulando as pessoas. Elas estão envolvidas em algo que chamo de participulação. Elas têm que participar de sua própria manipulação. Se elas não quiserem participar, se quiserem desligar a televisão ou mudar para algum outro canal, elas podem. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Esse tipo de comercial simplesmente reforça o medo que as pessoas têm e é muito difícil argumentar contra essa abordagem. Tudo o que você pode fazer é repetir: não, eu não vou explodir bombas atômicas toda vez que me der vontade. Goldwater perdeu por uma margem recorde. Em sua entrevista coletiva após as eleições, perguntaram quais lições ele tinha aprendido da derrota. We're not running elections anymore as we used to. And I think we have to study new techniques. We have to become better versed in propaganda. I think it was a real watershed.
Foi uma verdadeira lavada. Muitos publicitários, tanto de produtos como de política, cometeram o erro de acreditar que é possível mudar a cabeça de alguém em 30 ou 60 segundos. Não se pode fazer isso, mas o que se pode fazer é cristalizar um sentimento que já esteja presente ou reforçar uma crença já existente. Acho que foi isso que a propaganda da Margarida fez, e é isso que tantas outras propagandas políticas vêm fazendo desde então. As governor, Michael Dukakis vetoed mandatory sentences for drug dealers. He vetoed the death penalty. His revolving door prison policy gave weekend furloughs to first-degree murderers not eligible for parole. While out, many committed other crimes like kidnapping and rape, and many are still at large. Now Michael Dukakis says he wants to do for America what he's done for Massachusetts. America can't afford that risk. Professor Irwin Corey. Class, we eat waffles for breakfast, but in politics, a waffle is when you can't make up your mind. We wear these flip-flops around the pool, but in politics, a flip-flop is once you stop waffling and make up your mind, you change your mind. Here is the master of the waffle and the flip-flop. He's done it on taxes. He's done it on the seatbelt law. He is Mr. Waffle Flip-Flop. In TV commercials, you have Nos comerciais de TV, você tem em compacto tudo o que há de errado na propaganda política pela televisão. Obviamente, você não tem tempo para discutir nada, ou para esclarecer alguma coisa, ou apresentar uma ideia racional. As pessoas podem dizer que sempre houve um elemento de irracionalidade na política. Eu concordo. O que me preocupa nisso agora é que a televisão intensifica, amplia esse elemento irracional a ponto de se tornar muito difícil encontrar algo racional nela. Nos anos 70, no estado do Wyoming, no oeste americano, ocorreu o segundo grande salto na propaganda na TV. O consultor responsável foi Robert Goodman. Nós acreditamos que votar é um ato emocional e não um ato racional. Nossa mente justifica nossos sentimentos. Goodman foi contratado por um rico proprietário de terras do Wyoming chamado Malcolm Wallop, que queria ser senador. Goodman pesquisou os eleitores do estado para tentar descobrir os pontos fracos do senador em exercício, Gale McGee, adversário de Wallop. Mas havia um problema. Gale McGee era correto. Não havia nenhum aspecto que pudesse ser atacado. Sem nenhum outro ponto fraco para atacar, Goodman buscou sua inspiração para uma nova abordagem no interior do Wyoming. Eu estou sentado num quarto escuro, fecho meus olhos e tento ouvir, sentir. Eu meio que me hipnotizo naquele estado de espírito. Eu estou tentando captar o Wyoming. Goodman pensou em cavalos, cowboys e numa canção empolgante. Aqui vai a cavalgada de Wallop ao Senado. Ela está alerta e viva. É o Wyoming de esporas. A cavalgada de Wallop ao Senado. Eu não tive problemas em vender a ideia de um Wyoming de esporas e a ideia vingou. Eu disse, escutem, deixem que a música diga tudo. E essa foi a única vez que tive que fazer pé firme e insisti bastante na frase. Senate Drive, the Wallop Senate Drive. It's alert and it's alive and it's Wyoming to the spur. The Wallop Senate Drive. Go forth for Wyoming, Malcolm Wallop. Tell them in the United States Senate that the people of Wyoming are proud of their land and life, and that a Wyoming senator will fight every intrusion upon it. That you, Malcolm Wallop, will serve the nation best by serving Wyoming first, the very special needs of this great state, and by so doing, share its blessing with America. Come join the
Wallop Senate Drive, for Wallop Senate Drive. Malcolm Wallop for United States Senate. Ride with us, Wyoming. A imagem projetada por essa propaganda era basicamente uma farsa. Ela era imprecisa, pois apresentava Malcolm Wallop de um jeito que ele não era. Malcolm Wallop não era então um cowboy de verdade? Ele era um fazendeiro. Nisso havia uma certa relação. Ele criava cavalos de polo. Ele tinha estudado em Yale. Malcolm Wallop, que foi eleito por causa do comercial de Goodman, é um cowboy sui generis. Ele é um milionário homem de negócios, nasceu em Nova York e é descendente do conde de Portsmouth. Mas para Goodman esses detalhes têm pouca importância. Campanha política é isso aí. Entretenimento em grande escala. Concebi as campanhas políticas como um teatro e vi que a única diferença entre elas e uma peça é que nas campanhas os atores e atrizes são reais. A campanha eleitoral de Ronald Reagan para a presidência em 1980 foi o passo seguinte dentro da lógica do entretenimento na propaganda, pois o candidato era um ator. E exatamente como nos filmes de Hollywood, geralmente o público não se dá conta da influência do produtor. Nessa campanha eleitoral, os eleitores não perceberam a influência do produtor político de Ronald Reagan, seu assessor de comunicação, Michael Deaver. Percebi que o público americano estava conseguindo todas as informações sobre seus candidatos através da televisão. Então, concentrei meus esforços no sentido de assegurar que aquele espaço disponível fosse preenchido com algo agradável e divertido. A campanha de Reagan em 1980 tinha a aparência de um programa de televisão e funcionou. Uma vez na Casa Branca, Deaver continuou a produzir Reagan para a televisão e não demorou muito a descobrir a melhor maneira de lidar com os jornalistas credenciados na Casa Branca. Essas pessoas tentam se convencer de que fazem jornalismo, mas na verdade elas estão no ramo de entretenimento. O cenário entediante da sala de imprensa da Casa Branca não era adequado para os espetáculos presidenciais de entretenimento. Deaver sempre saía, encontrava um lugar e dizia, é aqui. Ele checava detalhes banais como o sol, o fundo onde as câmeras deveriam ser colocadas. Mas Deaver tinha outras habilidades. Como todo bom produtor, ele não só colocava Ronald Reagan no palco, como também cuidava dos objetos de cena. Por exemplo, na Normandia, nos penhascos que os fuzileiros escalaram no dia D, o Monte Rock, Deaver determinou o lugar onde Ronald Reagan deveria ficar em relação aos elementos simbólicos, os monumentos, a posição das câmeras, etc. Eu fiz a cobertura. As lágrimas me vieram aos olhos, e isso não acontece muito facilmente. Deaver tinha planejado tudo com perfeição. Todo movimento tinha sido cuidadosamente coreografado. Assessores da Casa Branca fizeram com que as crianças acenassem para o casal Reagan. Esse evento em particular levou meses para ser preparado, selecionando todos os lugares. Andamos pelas praias para ter certeza de que teríamos exatamente o visual que desejávamos. Nós sabíamos exatamente o que iria aparecer nas câmeras a cada instante. Produtores da NBC, CBS e ABC trabalharam conosco desde o início. Eles nos ajudaram a coreografar toda essa cerimônia de 2 horas. O presidente dos Estados Unidos sempre vai ser a principal notícia todos os dias nesse país. Com esse dado em mente, meu trabalho era assegurar que a história apresentada fosse aquela que nós criássemos. Deaver se orgulhava de uma coisa. Não importava qual fosse a notícia, ela sempre tinha um bom visual.
Desde o início da administração Reagan, Deaver foi um gênio manipular os noticiários. Levou certo tempo até que as equipes de televisão percebessem que estavam sendo manipuladas. Durante algum tempo, entretanto, muita gente aceitou ser manipulada por Michael Deaver e pela administração Reagan, pois eles sabiam que a televisão precisava das imagens. Deaver conseguia controlar as imagens de Reagan na televisão, mas ele não tinha como controlar as palavras de Reagan. Por isso, ele simplesmente deu um jeito de evitar que os jornalistas fizessem perguntas ao presidente. Gritávamos as perguntas para o presidente quando ele passeava no jardim ou se dirigia ao helicóptero. Naturalmente, isso era um substituto muito pobre para as entrevistas. Donaldson ficou famoso por gritar as perguntas durante as sessões de fotografia. Alguns telespectadores achavam que ele fazia isso por ser mal educado. O que eles não sabiam era que ele era forçado a se aproveitar dessas entrevistas improvisadas porque Deaver não deixava que ele entrevistasse o presidente adequadamente. Era muito frustrante para aqueles companheiros cujos contratos dependiam do número de vezes que aparecessem na televisão todas as noites. E claro, o presidente não estava disponível todas as noites, mas eles podiam ter suas perguntas respondidas por mim ou por Jim Baker ou pela assessoria de imprensa ou qualquer outra pessoa. A campanha pela reeleição de Reagan em 84 foi um triunfo do método de propaganda de Deaver. Quando coordenamos a reeleição de Reagan, os democratas não conseguiram se articular. Para nós, foi como se tivéssemos primavera na América o tempo todo. O aspecto sombrio do estilo Deaver também floresceu em 84, pois essa foi uma eleição na qual Ronald Reagan conseguiu a façanha de dar apenas uma entrevista coletiva. Nenhum outro presidente da era da televisão respondeu a tão poucas perguntas aos jornalistas. O que estávamos vendo, uma vez que se tratava de televisão, era a figura sorridente e genial de um vovô, um personagem de John Wayne. E você não escutava nada do que eu dizia, porque sempre que há um conflito entre o que se vê e o que se ouve, vence o que se vê. Se Deaver só lhe dá imagens que mostram o amanhecer na América, sua reclamação de que há uma ferida aberta cai no vazio. Ninguém presta atenção às palavras, só à música. No one pays attention to the words, just the music. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. O que os republicanos estão fazendo? Eles estão se referindo exatamente aos valores básicos da sociedade. Alimentação, emprego, salário, mercado, os valores primordiais. O sexo, a família, a estabilidade. Ao mesmo tempo, estão se assegurando que esses valores estejam presentes em seus comunicados, assim como no conteúdo simbólico daquilo que fazem. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago? Uma das consequências da era Reagan é que consultores de hoje, como Jim Duffy e Dennis Schroeder, dão uma atenção excessiva à maneira como o candidato se apresenta na televisão. Eles examinam esse filme para escolher as melhores cenas. Aqui eles estão vendo algumas cenas rápidas de um filme que estão produzindo para a apresentação de Bud Romer, candidato à reeleição como governador da Louisiana. Estão tendo um problema com o estilo do candidato na televisão.
Os políticos americanos tentam convencer os eleitores há tanto tempo olhando para as câmeras e fazendo promessas que agora ninguém mais acredita neles. As pesquisas mostraram isso. Os eleitores não querem ouvir os políticos falando, por isso é necessário descobrir uma outra maneira de vender a mensagem deles. Parece que eles acharam o melhor candidato possível. Ele sabe como olhar para a câmera melhor do que qualquer outro, mas eles não podem usá-lo. Esse político poderia vender um homem sem dentes, mas eles não podem usá-lo. E é uma pena, mas é assim que são as coisas. Se tentarem forçar a situação, terão problemas de credibilidade. Tudo o que eles têm é o candidato se dirigindo à câmera. Isso é tudo o que eles têm aqui. Mas existe outro material. O candidato com a Guarda Nacional, com as crianças, lendo livros. Foram feitas muitas tomadas com ele. Esse não é o único filme disponível. Mas eles acham que precisam um pouco de humor nesse político, humanizá-lo. Consideram-no um androide tão brilhante, muito acima de todo mundo. Mas assim, acabam não vendendo o candidato, e sim a própria mensagem deles. Desse jeito, o candidato será derrotado. Acham que vão perder, estão de fato vendendo apólices de seguro. Não é só a maneira como o candidato fala na televisão que causa problemas para os publicitários. Consultores como Strotter acreditam que a influência da TV é tanta que a aparência de um candidato pode ser decisiva numa eleição. Eu tento ser discreto, gentil, mas há pessoas que não são elegíveis e eu tento ajudá-las no que posso. Certa vez tive um candidato que me disse: quero concorrer ao cargo, mas vamos conversar mais tarde. Ele ficou 6 meses fazendo operações plásticas e seu rosto mudou muito. Ele fez lipoaspiração e outras coisas mais. Quando terminou, nós o filmamos e ele tinha a aparência de um pesadelo. Ele não fotografava bem, estava horrível e acabou não se candidatando. Se a aparência física do candidato é tão importante, como se sairia nos dias de hoje Abraham Lincoln, o maior presidente da história americana? Houve alguns comentários na imprensa de que ele era feio. E fico imaginando se hoje surgisse um novo Abraham Lincoln, o que seria possível fazer para elegê-lo? Uma vez que o que o sujeito tem dentro da cabeça é menos importante que sua aparência. Bem, eu não acredito que Abraham Lincoln pudesse ser eleito atualmente. Mas William Faulkner também não teria muita chance com os editores de hoje. As coisas mudam. A televisão mudou tudo. Se você abrir um livro com fotos dos senadores americanos de 30, 40 anos atrás, verá uma porção de gente feia, pessoas que não são nada atraentes. Agora, se você abrir um livro com as fotos das pessoas eleitas nos últimos 10 anos, verá um grupo bem maior de gente atraente. Um programa local de notícias nos dá uma boa noção da aparência exigida atualmente dos candidatos a cargos políticos nos Estados Unidos. 20-year-old Francis Blankenship pleaded guilty to first-degree sexual abuse. Se você puder associar sua imagem à da mídia, obter um pouco da credibilidade que ela tem, aparecendo como se fosse um Walter Cronkite ou se comportando como se fosse um dos âncoras do Canal 8, então você automaticamente já leva certa vantagem. A maior parte das propagandas políticas são mostradas nos intervalos comerciais dos telejornais da noite. Os candidatos de hoje tentam parecer um jornalista em ação. Look, this is one program we've got to have. Just try to see this thing our way. Mike Mercy, please. O leitor seguro e bem informado pelos jornais. O repórter dos direitos do consumidor. They did their own testing of these beds in department stores. Very well. What's the length of this? And reviewed the official testing by the Consumer Product Safety Commission. We think that's exactly what happened. Nós temos uma tendência de pré-selecionar os candidatos de acordo com a sua imagem na televisão. Em outras palavras, selecionamos justamente pela razão errada. Deveríamos estar escolhendo de acordo com aquilo que eles poderão fazer no governo. As exigências da propaganda na TV condicionaram o visual do candidato político moderno e a imagem de sua propaganda eleitoral. E essa imagem continua a evoluir. The game show all America loves to watch. Bill Allen and Debbie, are you ready?
Ready. Debbie, you first. Good buddies for 300. He hired ex-Nazis to work on his political campaign. Bill. Who is David Duke? Yes. Uma tendência atual é produzir propaganda política imitando shows de TV ao invés de telejornais. Alan. Who is David Duke? Yes. And that's the end of round 2. Stay tuned, folks. We'll be right back. Estamos assistindo a uma conjunção de 3 tipos de pessoas: âncoras, políticos e apresentadores de programas. Hoje todos eles se parecem muito, e esse é o efeito da televisão. Este programa tem o apoio da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Putinan, uma garota tailandesa que foi obrigada a procurar emprego para ajudar a família. Com isso, ela descobriu um mundo de explorações, onde os salários são baixos e as condições de trabalho são desumanas. Hoje, ela luta para melhorar os direitos dos jovens trabalhadores em Bangkok. No Pique dos 16, 6º programa. Sábado, 20h30 da noite. Elas já foram consideradas ultrapassadas, mas ainda dividem espaço nas bancas de jornal, as fotonovelas. Uma festa em Hollywood, com a presença de sósias de grandes astros. Gestos. Cuidado, em cada país, um significado totalmente diferente. Em uma entrevista com Milton Nascimento. Vitrine, sábado, 9h30 da noite. Viajantes europeus, artistas que mostraram o Brasil durante mais de 300 anos de história. Brasil dos Viajantes. Obras que revelam o olhar do estrangeiro sobre o nosso país. Dia 23, terça, 10h30 da noite. West Virginia, um estado rural marcado pela pobreza, nos dá um exemplo dos efeitos da propaganda na televisão. Remando nas águas límpidas do New River com seus amigos está W. Gaston Caperton III, um rico executivo da área de seguros que acordou certa manhã e decidiu mudar de profissão. Bem, o estado de West Virginia teve durante 4 anos uma liderança muito pobre. Eu vivi aqui toda a minha vida e amo esse estado. Tive sucesso nos negócios e pensei, sabe, há outras coisas na vida além disso. E realmente senti que poderia dar uma contribuição para mudar as coisas. Foi então que decidi concorrer ao governador. Ele sabia que sua falta de experiência política significava que, sem o auxílio de um bom consultor, ele não teria chance. Ele recorreu a Frank Greer, de Washington, um dos mais astutos profissionais do mercado. Gaston Caperton me ligou e, para falar a verdade, eu nem sabia quem ele era. Meu nome tinha sido recomendado por amigos dele em cujas campanhas eu tinha trabalhado. Ele me pediu para ir até West Virginia e disse que gostaria de concorrer para governador, que possui recursos e que poderia assinar um cheque para financiar a campanha. Greer foi até a Virgínia para decidir a estratégia da campanha de Caperton. A partir das pesquisas, ele tentou focalizar as coisas realmente importantes para os eleitores. Nesse caso, tratava-se de melhorar a imagem do Estado e, mais que tudo, procurar enfatizar o sentido de sua candidatura e de quem ele era. Lembre-se que ele começou com 3% nas pesquisas e o primeiro material biográfico foi simplesmente para explicar o contexto de seus valores, de onde ele vinha, quem era, etc. Born and raised in West Virginia, it was here he learned about hard work and concern for others. He built a local family insurance agency into one of the largest in America, providing more than 500 jobs. He dedicated himself to helping people and improving education. Honest, capable, a progressive new leader for West Virginia. And now he's running for governor, Gaston Caperton. I believe that we can get West Virginia moving again. We're blessed with natural resources and great beauty. And we're blessed with hardworking people who want a better life for their kids.
better schools, and more good jobs. That's why I'm running for governor. I want to bring us together as a team to build for the future. West Virginia, yes we can. O fato é que ele gastou alguns milhões de dólares para ir ao ar e superar os adversários. Gaston Caperton, Progressive Leadership for West Virginia. Creio que ele gastou 2,5 milhões de dólares nas primárias e provavelmente mais 1,5, 2 milhões nas eleições gerais. Bem, acho que se eu não tivesse dinheiro para pagar a propaganda na TV, não teria vencido as eleições. Principalmente porque ninguém sabia quem eu era. Mas não acho que teria ganho se eu não tivesse uma boa história para contar e se não tivesse trabalhado dia e noite na campanha por 1 ano e meio. Ninguém, só Caperton, tinha os milhões de dólares para pagar a propaganda na TV. Políticos como Charlotte Pritt, que enfrentou Caperton nas primárias do Partido Democrata, acreditam que o segredo do seu sucesso foi simplesmente o dinheiro. Ele nunca teria sido eleito se não fosse rico. Ele não tinha nenhuma experiência política. As pessoas não sabiam quem ele era. Eu fiz parte do Legislativo durante 8 anos, 2 mandatos na Câmara e estava terminando um mandato no Senado. A primeira mulher a concorrer e a ganhar em meu distrito, o distrito de Capitólio, de 1.250.000 pessoas. Mas Gaston nunca teria conseguido sem o dinheiro. Colocar uma boa embalagem e aplicar um marketing nele. Foi basicamente isso que aconteceu. É a corrupção da política na América. E tenho certeza de que os políticos, jornalistas e pensadores de todo o mundo estão abismados com o que está acontecendo nos Estados Unidos. É um insulto ao progresso, à inteligência dos americanos. E infelizmente, pois a democracia nasceu aqui, com base no capitalismo. E é por isso que eu digo que isso é a corrupção do processo democrático. Eu acho que as pessoas confundem um pouco o que gente como Frank faz. Eu não creio que eles tenham criado um candidato. Acredito que eles apenas mostraram honestamente ao público quem era o candidato. Not a politician, Caperton offers a new approach that will bring business and labor, education and government together. He'll put an end to politics as usual and give West Virginia a fresh start. Gaston Caperton, new leadership for a change. Caperton foi o governador mais politicamente inexperiente da história do estado. Uma combinação de televisão, Frank Greer e dinheiro fez com que ele se elegesse governador em 88. A campanha criada por Greer se concentrou na imagem jovem e clara de Caperton. Uma das poucas promessas de campanha que ele fez foi a respeito dos impostos. The Logan Banner said it best. On taxes, Moore says yes. Caperton says no. No governor welcomes the necessity of raising taxes. It is neither an easy nor a politically popular action. This is not the time, however, to be concerned with our political futures. Primeiro, ele anunciou em sua campanha que não iria aumentar nenhum imposto, mas, uma vez eleito, aumentou os impostos em cerca de 400 milhões de dólares, um recorde no estado que deixou todo mundo furioso. Acho que se fossem convocadas as eleições depois de 2 anos de mandato, ele seria fragorosamente derrotado, pois todos se sentiram traídos. Creio que sofri muito nos primeiros 2 anos do mandato, porque eu sabia o que tinha que fazer e tinha coragem para fazê-lo. Mas as pessoas não entenderam por que eu estava fazendo aquilo e ficaram furiosas, porque se sentiram enganadas. Eu tive que aprender muita coisa. It hasn't been easy. I've made mistakes, but I've always tried to do what's best for the people of West Virginia. A propaganda na televisão permitiu que candidatos ricos e inexperientes como Caperton saíssem do nada e conseguissem ser eleitos. Mas até mesmo o seu próprio consultor de comunicação acredita que essa política de mercado livre tem seus defeitos. Creio que o que está errado na política americana é que tudo se tornou muito caro, gasta-se muito dinheiro. Nós dependemos de grupos de interesses específicos para levantar dinheiro e não de financiamento público para as campanhas. Então usamos todo esse dinheiro para fazer propagandas negativas que banalizam o processo político e não falam das questões reais. Detesto dizer, mas os pobres não podem mais ser eleitos.
Como é que alguém sem dinheiro pode se eleger na América se a televisão é o veículo mais importante e você tem que pagar por ele? Bem, se você é pobre, pode tentar levantar dinheiro, mas se você é realmente pobre, provavelmente não tem amigos ricos. Então, o que se vê no Senado é um grupo de homens muito ricos. Pesquisa recente revelou que 1 em cada 4 senadores norte-americanos é bilionário. A política da era da televisão é cara e profissão para poucos. Creio que nossos melhores e mais brilhantes políticos não estão sendo eleitos, e isso é um perigo muito grande para todos nós, pessoas comuns, empresários, acadêmicos, pessoas cumpridoras de seus deveres, que sabem que nunca terão uma chance de ser eleitas e nunca se candidatarão. Pois se quisermos nos candidatar, nos dirão, traga 1 ou 2 milhões de dólares e aí você pode se candidatar. Mas se você não puder arranjar o dinheiro, não se candidate. Acho um perigo enorme para o sistema como um todo. Mas não há sinal de mudança. Em Nova York mora um dos mais talentosos consultores políticos da nova geração, Joe Slade White. Especialista em técnicas de edição em televisão. Slade é um admirador do trabalho de Tony Schwartz e da teoria de que a melhor propaganda é aquela que reforça uma emoção que o eleitor já tenha. It's critical to touch an emotional chord. And pretty soon the bill to the taxpayers has soared. People say, well, how can you do As pessoas me perguntam como é possível tratar um assunto em 30 segundos e eu respondo que, em princípio, qualquer assunto é simples a partir do momento em que conseguimos reduzi-lo à essência. E quando consigo achar essa essência, não preciso de 5 minutos ou de meia hora, nem mesmo de 60 segundos para apresentá-la e sensibilizar o público. 30 segundos me bastam. Slade White foi o responsável por uma das campanhas mais devastadoras dos últimos anos. Ele foi chamado para orientar a campanha política de Don Ben, um empresário de Denver que não tinha nenhuma chance contra o candidato em exercício, o prefeito Penha. Seguindo as técnicas clássicas de Schwartz, Slade primeiro pesquisou os eleitores de Denver e descobriu que eles achavam o prefeito Penha inacessível. Então Slade juntou um monte de recortes de jornais e focalizou um artigo que mostrava esse aspecto do prefeito. Depois de ter recebido ameaças de morte, Penha havia contratado 6 guarda-costas para protegê-lo. Eu tentei imaginar como seria ridículo ter que passar a vida cercado por 6 guarda-costas. Mostrei essa peça publicitária várias vezes nos últimos anos e a reação quase sempre é a mesma. As pessoas leem o material à medida em que ele aparece na tela. Aí vem a primeira cena e você começa a ouvir uma risadinha aqui, outra ali. Eles entendem a piada de imediato, mas a risada atinge o ápice na cena do softball. Se eu tivesse começado com o softball, perderia um pouco a graça. Eu quis primeiro mostrar um pouco do humor e vir num crescendo até a cena do softball para depois decrescer de forma a fazer uma curva em termos de riso. So it's almost like a curve in terms of the laughter, of the effect of it. Você tem que decidir se você vai de graça ou tem que pagar, ou ambos, se você vai usar a TV, rádio, jornais. Essas são as opções. A questão de como o prefeito Penha se manteve no cargo por uma pequena diferença foi tema de um seminário acadêmico sobre política na Universidade George Washington, em Washington, D.C. Esses alunos estão estudando técnicas de propaganda na TV. Como é que vocês reagiriam àquela propaganda se eu fosse um jornalista? Vou perguntar a vocês primeiro como candidato e depois como consultor de mídia. Agora assistam atentamente ao filme.
Okay. You're the candidate. Bem, você é o candidato. O prefeito contra quem a propaganda foi realizada. E eu sou um jornalista. O que você diria? Eu faria duas coisas. Primeiro, apresentava a mulher e os filhos. Talvez ele tenha netos ou coisa assim. E a esposa falaria da preocupação que sente pelo fato do marido se expor tanto em benefício da cidade, das necessidades da população, o estresse da família provocado pelas ameaças à vida dele. E talvez seus olhos ficassem encharcados ou sua voz trêmula, ou coisa assim. Você a encorajaria? Querida, por favor, chore diante das câmeras. Eu acho que isso seria um problema porque ela provavelmente exageraria para ajudá-lo. Eu aproveitaria declarações do chefe de polícia durante uma coletiva, relatando ponto por ponto cada ameaça feita à vida do prefeito e explicando por que elas causaram preocupação. Tanta manipulação. Estamos falando de como ganhar a simpatia do público. E se a esposa tiver um colapso, você sabe como enfatizar isso? E também terá que certificar que o cachorro da família apareça no filme e que o marido faça carinho no cachorro, coisa assim. Se você puser a esposa na história e disser esse é um membro de minha família, o público irá se identificar com ela. Ela fará a ponte com o telespectador no sentido de que ele, o prefeito, está fazendo um sacrifício. E ela também porque ela está ao lado dele. Por que você também não faz um sacrifício? Se esse for o novo conceito de política e se essas pessoas estão encarregadas de explorar esse vilão, não vejo por que deveríamos reclamar delas. Elas estão ganhando o seu sustento. Eu só não concordo que elas tentem convencer as pessoas que esse novo tipo de política é bom para nós. Não é. Ela nos degrada. Ela desperta nas pessoas uma atitude de cinismo e indiferença em relação ao processo político. No final das contas, o que você faz? Você aumenta o cinismo e o eleitorado de hoje é o mais cínico da história da América. Esse período pós-Watergate está assistindo a um aprofundamento do cinismo. A coisa ultrapassa em muito ceticismo. Trata-se de um cinismo corrosivo. O cúmulo da ironia é que os consultores agora fazem comerciais caríssimos para denunciar o cinismo uns dos outros. That's not the truth. But who cares? People will believe anything if you say it enough. When we're finished, Dashiell's mother won't vote for him. Don't let them have the last laugh. Vote Dashiell for a change. Let's go tell Jim. Run for your lives. It's the brain polluters. First they invade your home, then they pollute your brain with political promises and expensive propaganda. Is there no real candidate who can stop them? Yes, there is. Me, Ed Garvey. I'm not going to try to pollute your brain or insult your intelligence, but I will fight for the people of Wisconsin in the tradition of Bill Proxmire. Ed Garvey, a good solution for brain pollution. Será que a televisão britânica também vai por esse caminho? Jim Duff e Dane Strother assistiram filmes políticos de partidos ingleses. O que mais chamou a atenção foi A Jornada, de John Major, um filme que despertou muito interesse quando foi mostrado pelo Partido Conservador durante a eleição geral de 92. So he's going home. He's going home. But you know what he ought to be doing? He ought to be driving home. He shouldn't be being driven home. Yeah, I mean, I recognize he's I mean, it might be unnatural for him to drive. Right, So, that may be true, too. But get him with the people. Make him, if you're going to make him of the people, make him of the people. Put him in that market. Let's see if they don't do this. I'm sure they do. They've got to put him in the market with the people. There he is with the people. That's good. Entitled to their own views, to their own instincts. With blacks, look at the people of color all over them. Let the shop record you. The record shop used to come to. Yes. And that's the house we lived in for many years. This has one message.
I'm one of you. That's all I it haven't says. forgotten where I came from. But that may be the most important message of an incumbent, is that I haven't forgotten where I came from. That because of my background and where I came from, that I should be a socialist. Why should I be a socialist? It is Now people this is with taking that the issue head up. I like This this. is beautiful. It's a fine idea. We've had a society in which the free I'm from the enterprise people who system would be moved away, socialists, but I'm and smart then enough was not to blocked be, by but movement we're all over together years on from this deal. conservative governments to socialist governments. Is it still there? Hell, I'm living, breathing proof the system works. Yeah, you can come up. Here I stand. I'm in this automobile, and I used to be here. And here is good, by the way. Yeah. You know, it's real. He's real. This is far more of an American piece. There was an area below ground. But this is traditional American television. Think of all the wealthy candidates who run that we've had who basically say, look, yeah, I've made it, the system's great, but I wasn't always like this. And the system allowed me to prosper, the system allowed me, that's all he's doing. There is only one cure for unemployment. There's only one way to put people back in permanent, secure, And sustainable you know what else they did there? jobs Talked about that they can be jobs. confident in. Jobs. That's That the is to first, have the second, right third most economic important framework issues to in produce any campaign are steady, jobs. Healthcare, yes, sustainable, that's right there. Continuing growth in the But economy. if you don't have a job, takes you are time. what you do. The first ingredient has to be a competitive tax structure. Low taxes give people the opportunity Here's the to taxes. So we've provide hit, for their own family. we've hit and where I've create come a from, cycle of growth. jobs, You cannot taxes. lift yourself out of recession. without Healthcare has got to be taxes. next. I think every family has their own experiences of the NHS and will draw upon it. That's certainly true in my case. They had a poll. The poll spelled out the top 5 issues, and they strung them all together. Did a fine job with it. Used him, which was their strongest asset. Poll also showed that people like this guy. Not the ending. I think my background is an asset, not a disadvantage. That's how I've always. He just wrapped it up. My background's an asset, not a disadvantage. That's the message of this piece. Well, that's one of us shaking hands with great men. Yeah, it's You also too, you a leader, too. though. We come in with the horns, you know, But a la secondly, fanfare I for think the common it's man. personal And experience. If you've done something, there we go. or seen it, or been So it, what this is trust. You know I won't get us in a lot of trouble. and you can I'm not understand gonna lie to you. Here's the other guy. in their own individual lives. It's all a comfort issue. Comfortable. 10, Johnny. Nice. And there it is at the end. Boom. He never said it. This was an American piece. I mean, American ads tend to be candidate dominated. The party falls in the background, and usually issues fall. And issues are only props for candidates to talk about who they are, what they believe. And in this spot, that in a sense is major. Is the whole spot. This is a spot about him. It's not about the conservatives. It's not really even about the election in the sense that he's not screaming vote for me. He's just saying this is who I am, and you know me, you can trust me. And he never makes an overt appeal for a vote at all. Come join the Wallace Senate Drive, the Wallace Senate Drive. Robert Goodman, homem que se especializou em emocionar gerações, também assistiu à viagem de John Majors. Ele não ficou tão impressionado. Você ainda não viu nada. Isso é emocionante do ponto de vista deles. Do nosso, seria considerado muito contido e tímido. Mesmo assim, o que será que aconteceria se o candidato usasse a palavra amor e realmente mostrasse algum sentimento por alguma coisa? Eu não vejo nada disso no filme. Eu acho muito restrito do ponto de vista de que eles queriam fazer algo emocional, então acho que fracassaram, compreende? If they were trying to be emotional, they failed, you know? Can I have a pound of those tomatoes? First, I would have interviewed them and found out. Eu teria entrevistado antes. Talvez encontrasse 1 ou 2 exemplos. Um velho amigo que dissesse algo assim. John não gosta de falar sobre isso, mas eu me lembro do dia em que ele mergulhou no lago para salvar aquela menininha e seu bichinho de estimação. Episódios que revelassem algo sobre ele. Esse filme não nos disse absolutamente nada. O jeito que a porta se fecha no número 10 da Downing Street é detestável. Depois de 8 minutos de filme, tentando apresentá-lo de maneira afável, eles terminam bruscamente. Não vemos abraçando o povo, ou seja lá o que for. A porta se fecha e é como se ele dissesse: eu sou o primeiro-ministro e estou contentíssimo que esse filme tenha acabado. Você não teve essa sensação? Eu acho que a tomada final foi a cena mais abominável que eu já vi em minha vida.
Ele bateu a porta como se dissesse: é isso aí, pessoal. Come join the Wallops Senate Drive. The Wallops Senate Drive. It's alert and it's alive and it's Wyoming to the spur. The Wallops Senate Drive. Come join the Wallops Senate Drive. The Wallops Senate Drive. Malcolm Wallop for United States Senate. Ride with us, Wyoming. Este programa A Romênia de Ceausescu foi o palco de uma experiência que serviu para mostrar onde estava o potencial político da propaganda pela TV. Ceausescu queria impressionar os telespectadores romenos com demonstrações de massa. Mas os romenos dos anos 70 estavam mais interessados numa fonte menos óbvia de influência. Sim, eu assisto esses programas e gosto muito deles. A gente vê todo tipo de coisas. Eu me diverti muito com os seriados. Há filmes que nos encantam. Como explicar? Filmes que nos informam sobre mundos diferentes. Film care te documentă în diferite poziții, în diferite probleme. I like a smart ship, Mr. Baines. A smart ship and a clean ship. Eu tive muito prazer em assistir a série O Navio de Onedin. Eu gostei muito. Eu gostei da ação e das aventuras do Capitão Onedin em cada uma de suas missões. Right, Mr. Baines. Clean the hold out and get ready to load casks for Lisbon. We got a boatload? Enough to fill it twice over. That's where the profit lies. Portuguese casks, not Irish hawkers. Sharp as you like, Mr. Baines. Ceausescu era um dos poucos líderes comunistas com quem os líderes ocidentais gostavam de tratar. Em 1978, foi recebido com honras pela rainha Elizabeth. Visitou os Estados Unidos e o presidente Nixon 4 vezes. A amizade com o Ocidente rendeu a Ceausescu certas vantagens. Alguns seriados para a televisão, como Dallas e O Navio de Onedin, lhe foram oferecidos por um preço bem em conta. Ceausescu disse aos executivos da TV romena para usar os seriados ocidentais para preencher os horários vagos da emissora. Ele achou que, pelo fato de serem um mero divertimento, não eram importantes. Os telespectadores romenos estavam interessadíssimos nos programas estrangeiros. Era impossível ignorar essa demanda e não comprar filmes do Ocidente. Bem, gostamos desses filmes. Como é que se chamam? Cowboys. Assistimos muitos deles. Dallas é o meu favorito. Todos na Romênia queriam um modo de vida capitalista e não uma vida socialista. Achavam que seria melhor. As pessoas não eram felizes.
E Ceausescu não poderia imaginar quanto ele estava certo em deixar que as pessoas assistissem àquele material. Divirtam-se e fiquem quietos. Fiquem felizes com isso. Hands aloft, shake out the sails, Mr. Baines. Let's get underway again. Senor Braganza's awaiting his vine. O navio de Onedin se tornou tão popular que Peter Gilmore, o ator que fez o Nedim, foi convidado para visitar a Romênia. Ele ficou surpreso ao saber que era tão querido pelos romenos. Acho que eles gostaram muito do seriado. Todos me conheciam. Meu personagem nem era romeno, mas eles adoraram. Quando havia um bloqueio policial nas ruas, ou coisa assim, era só eu mostrar a minha cara que eles imediatamente me deixavam passar. Aqui estou eu tentando falar sobre algo que eu não entendo. Acontecia sempre. Aqui eles tentam me ensinar uma dança popular. Estou pulando como um elefante. Aqui é o final da dança, que terminava com um beijo, foi ótimo. Os estudantes me deram essa lembrança. O que ela representa, nenhum de nós sabe realmente. Acho que é uma espécie de âncora e pessoas assistindo televisão. Aqui diz, ao senhor Peter Gilmore, dos estudantes de Bucareste, uma lembrança carinhosa e o nosso agradecimento. Aqui está dizendo que é a Casa da Cultura vista através da escotilha do navio Nedim. Isso foi em 78. Dave Allen foi outro sucesso entre os romenos, além de seriados americanos como Kojak e Columbo. Assistir aos programas ocidentais não deixava os romenos desanimados e descontentes. Pelo contrário, parecia que eles tornavam mais fácil sobreviver à ditadura opressiva de Ceausescu. Mesmo que você esteja com frio e faminto, você ainda deseja olhar pela janela e ver a casa de alguém que vive bem e não sente frio. Eu não estou me referindo às histórias de Hans Christian Andersen, como a da menina e a caixa de fósforos. Mas se você pode olhar para uma casa cheia de gente feliz, você parece sentir menos frio. Então veio o desastre, tanto para os telespectadores romenos quanto para as pessoas que trabalhavam na TV romena. Em 1983, Ceausescu decidiu pagar toda a dívida externa. Nos anos de austeridade que se seguiram, os romenos sofreram muito. A comida, as roupas e até a TV foram racionadas. A transmissão foi reduzida para 2 horas por dia. Primeiro tiraram os seriados, depois os filmes novos. Eles passaram a transmitir filmes velhos. Pouco a pouco perdemos o que tínhamos de mais interessante em nossa programação. Simplesmente parou, de uma semana para outra. Nós costumávamos esperar por um filme ou um seriado e, sem aviso prévio, a programação mudava e nós ficávamos muito desapontados. Os programas ocidentais desapareceram da tela da TV. Em seu lugar vieram filmes que, embora fossem tão irreais quanto Dallas ou O Navio de Onedin, eram muito menos interessantes. De profundă satisfacție și totală adeziune la hotărârea plenarei Comitetului Central privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al 14-lea Congres în suprema funcție de secretar general al partidului. Văzând în această opțiune, eles começaram a transmitir cada vez mais propaganda política e todos aqueles shows horríveis mostrando como as pessoas amavam Ceausescu. E todas aquelas canções de glória, poemas intermináveis. Urcăm prin vreme, popor viteaz și demn, spre piscuri de înflorire, spre comunistul țel. Este Ceaușescu exemplu în faptă și cuvânt, bărbatul brav al țării, de temerară fire. Nós só tínhamos 2 horas de TV.
Por quê? Respondiam que a família Ceausescu, ele e sua esposa, também só podiam assistir 2 horas de TV. Eles queriam ter o controle total da programação. E então, quando os telespectadores romenos achavam que a programação não podia ser pior, ela piorou ainda mais. Ceausescu visitou seu colega de megalomania, o presidente Kim da Coreia do Norte, e se inspirou na propaganda de lá. A TV norte-coreana tornou-se o modelo para a TV de Ceausescu. Você não pode limitar a TV exclusivamente a mensagens político-ideológicas. E foi isso que Ceausescu tentou fazer. Quando reduziu a transmissão para 2 horas diárias, elas se transformaram em um discurso ideológico compacto. Essas 2 horas de TV ideológica também exibiam alguns programas norte-coreanos. Esse, por exemplo, contava para as crianças como os imperialistas americanos eram cruéis. 만행들을 감행한 미제 승야인 놈들을 온 세상 사람들은 뭐라고 하나요? Isso foi demais para os telespectadores romenos. Em 1984, começaram a aparecer antenas piratas nas cidades romenas. Com essas antenas, os romenos conseguiam sintonizar a TV da Bulgária. Esse foi o primeiro ato de desafio contra Ceausescu. O governo nem tentou acabar com as antenas. Na verdade, eles não conseguiriam. E no final, até as oficinas do Estado começaram a produzir essas antenas, porque era um bom negócio. Essa era a única fonte de informação e diversão que tínhamos. Dessa maneira, melhorávamos um pouco nossa qualidade de vida. Bastava mudar um pouco a imagem para termos acesso a novas ideias e também a alguma diversão. Господин президент, предлагам ви изгодна сделка. Спешно разменям 10 мои маршали, само срещу 2 ваши генерали. Кои генерали? General Motors e General Electric. A TV búlgara se tornou tão popular que o escritório da linha aérea búlgara na capital romena começou a fixar a programação noturna da TV em sua vitrine. E houve uma corrida de romenos que queriam se matricular em cursos noturnos para aprender búlgaro. O interesse dos romenos pelos programas de entretenimento búlgaros teve consequências inesperadas. Além dos programas de diversão, eles também viam os telejornais. Os búlgaros mostravam as revoluções que estavam acontecendo na Europa. Mesmo sendo um país comunista, a Bulgária transmitiu em 1989 um programa que mostrava o povo celebrando a queda do Muro de Berlim. Nenhuma dessas imagens apareceu nos jornais da TV de Ceausescu. A TV romena mostrava em 5 minutos todos os eventos que aconteciam no mundo. Na TV búlgara era 1 hora de notícias. Assistimos às demonstrações na Tchecoslováquia. 2 dias antes da nossa revolução, vimos as imagens de Timisoara, onde tudo começou.
Vimos a nossa revolução através das imagens da TV búlgara. Testemunhas búlgaras que estavam lá contaram sobre a violência, as coisas que aconteceram, e ficamos muito chocados. Em 21 de dezembro, Ceausescu veio a este balcão no quartel-general do Partido Comunista. Ele não percebeu que, graças à TV búlgara, estava falando para uma multidão que sabia da revolta que se iniciara no norte da Romênia. Ceausescu ouviu a multidão gritar Timișoara. Percebeu então que havia perdido o controle. Pouco depois, as TVs romenas saíram do ar. Depois da queda de Ceausescu, a TV romena mudou radicalmente. A transmissão aumentou de 2 para 18 horas por dia. Os jornais não foram mais censurados e traziam notícias de todas as partes do mundo. E depois de quase 10 anos, os telespectadores romenos puderam novamente se divertir com os programas que Ceausescu lhes havia negado. Um dos primeiros aviões de auxílio para a Romênia depois da morte de Ceausescu trouxe programas estrangeiros de entretenimento. Nicolae Ceausescu nunca chegou a compreender a importância política do entretenimento na TV. Mas a 4.800 quilômetros dali, os políticos indianos compreenderam o potencial político das novelas na TV. Aos domingos de manhã, as ruas da maior parte das cidadezinhas indianas ficam desertas. As pessoas não estão nos templos rezando para seus deuses. O vilarejo inteiro está reunido para assistir televisão. Rajiv Gandhi prometeu que haveria um aparelho de TV em cada cidadezinha da Índia para que os indianos pudessem assistir aos programas educativos. Mas multidões como essa não se reúnem aos domingos para serem educadas. Eles estão aqui para assistir às novelas. A novela mais popular da história da televisão indiana foi Ramayana. Alguns episódios foram assistidos por 650 milhões de pessoas. A série de 78 capítulos foi baseada num épico hindu e contava a história das aventuras do rei Deus Ram e de sua esposa Sita. Jai Shri Ram! O efeito das novelas na população indiana não teve precedentes. O Ramayana era transmitido às 9 horas. Antes disso, as pessoas se banhavam, perfumavam e ficavam diante da televisão como se estivessem num templo para adorar um deus. Todo o clima da novela era de uma história real, por isso o impacto dela foi enorme. Algumas pessoas mais velhas chegavam a se curvar em reverência, como fazem diante das imagens de Ram e Sita. O homem que criou Ramayana TV era um produtor chamado Ramanand Sagar. Ele virou um herói nacional. Quando visitou Ujjain, no centro da Índia, 100 mil pessoas vieram cumprimentá-lo. O mestre lá em cima quis que eu fizesse esse trabalho nessa linguagem.
Eu sou o que nossos videntes chamam de mensageiro, aquele que traz a mensagem dos deuses para os homens. Eu trouxe a mensagem que as pessoas queriam ouvir. É por isso que eu não acho que mereça crédito por esse trabalho, ou pelo que aconteceu. Sou somente uma peça do sistema. Sagar recebeu mais de 20 prêmios por Ramayana e foi eleito o Homem do Ano na Índia. Ele recebeu mais aplausos que um produtor de sucesso normalmente recebe. Algumas pessoas começaram a adorá-lo como se fosse uma divindade. Foram os momentos mais perigosos que eu já passei. Quando as pessoas começam a beijar os seus pés e a cair prostradas. Fui à mansão de uma das famílias mais tradicionais do país e encontrei as pessoas todas deitadas no chão para me ver. Em momentos como esse, eu fico muito perturbado. O Ramayana não pôde ser transmitido sem a aprovação de Rajiv Gandhi e do Partido do Congresso no poder, pois a TV indiana é controlada pelo Estado. Em 1987, tivemos uma reunião com Rajiv Gandhi e os críticos de TV. Vários críticos disseram a ele que colocar o Ramayana no ar foi uma decisão política. Depois do encontro, ficou claro que havia uma preocupação com a inquietação política e social na Índia. Foi tomada uma decisão de enfatizar a religião como força capaz de esfriar os ânimos. Mas não foi o partido do governo quem lucrou com a transmissão do Ramayana. Foi o partido Bharata Janata, o BJP, nacionalista e de oposição. Em suas convenções começaram a aparecer figuras parecidas com as da novela. O Ramayana, com suas histórias de heroísmo e de deuses hindus, passou a ser usado para justificar politicamente os objetivos do BJP. Creio que esse aspecto foi secundário. Não havia esse objetivo. Eu disse a Rajiv Gandhi, o senhor começou esse Ramayana, o aprovou e nunca tirou vantagem política dele. A política não é meu campo. Eu não entendo nada de política, pois ela é uma coisa muito pequena. Ela dura 10 anos, 5 anos, 50 anos. Eu lido com o tempo eterno, séculos, milênios. Sagar escolheu atores desconhecidos para interpretar a maior parte dos personagens. Queria que o público pudesse se identificar com as figuras mitológicas. A deusa Sita foi interpretada por uma atriz desconhecida, Deepika. Na época, ela tinha 20 anos. O simples fato de você pronunciar a palavra Sita faz com que as mulheres pensem que são Swak. Swak significa céu. Acham que entoando o nome de Sita podem abrir as portas do céu. Não preciso dizer mais nada, é uma imagem idolatrada. Assim como o público do Ocidente confunde ficção com realidade, nas novelas, grande parte do público indiano começou a acreditar que ela era Sita. Eu recebi muitas cartas de fãs. Eles me tratavam como Sita. Ainda guardo cartas em que escreveram meu nome de Deepika e, entre parênteses, Sita G. Até mesmo o correio sabia disso. As cartas vinham diretamente para o meu endereço. Eles escreviam coisas como: meu filho não está passando bem, por favor, venha nos ver. Eles me convidavam para ir a casamentos de pessoas que eu nem conhecia. O partido BJP reconheceu o potencial político dos atores que estrelaram o Ramayana.
Eles abordaram todos os atores principais e perguntaram se eles não queriam concorrer às eleições para o parlamento. Procuraram até mesmo a jovem Deepika. Eu nunca tive nada a ver com a política. Na verdade, eu nunca tinha pensado em política. O BJP me ofereceu uma ficha de filiação e eu recusei. Eles continuaram a oferecer e eu a recusar. Um dia eu disse, está bem, vou aceitar. Apresentei a candidatura e me tornei candidata. Deepika concorreu ao parlamento nas eleições gerais de 1991. Embora ela não tivesse nenhuma experiência política, conseguia levar multidões aos seus comícios. A exposição constante que ela teve nos 78 episódios do Ramayana fizeram da atriz uma das pessoas mais famosas na Índia. E o BJP sabia do apelo que ela exercia sobre os eleitores. Naturalmente, a maneira como ela foi apresentada pelo partido era centrada na figura de Sita, no personagem que ela fez. Não havia nada que indicasse a origem política da pessoa ou algum serviço social que ela tivesse realizado. Tudo era centrado no papel dela como Sita. Deepika concorreu contra um dos mais experientes políticos do Congresso, Maharaja de Baroda. Ela ganhou com uma margem superior a 15%. Mas será que seus eleitores votaram em Deepika ou em Sita? Os eleitores achavam que, por ter interpretado Sita, ela merecia receber o voto deles. Caso não o fizessem, poderiam enfrentar sérias consequências diabólicas. Era uma superstição. Correto. Isso aconteceu aqui nesta cidade, Baroda. Cerca de 500, 2.000 mulheres vieram aqui para adorá-la, porque haviam visto nela Sita. Eles achavam que ela era a verdadeira Sita. Achavam que ela representava os valores que adoram em Sita. Por isso, eram a favor de Sita. Deepika assumiu seu lugar no parlamento em agosto de 1991, junto com outro ator do Ramayana, Arvind Trivedi, que também concorreu a convite do BJP. Cada um desses parlamentares representa mais de 1 milhão de eleitores. Ambos admitem que devem seu sucesso político ao Ramayana. É um absurdo para a democracia que uma pessoa seja eleita só porque fez o papel de Sita. Não se pode dizer que ela representa as pessoas daquela região. Se Rajiv Gandhi achou que o Ramayana iria ter uma influência pacifista e unificadora, ele se enganou. Desde a apresentação do Ramayana e do sucesso político do BJP, vem aumentando o número de conflitos religiosos na Índia. Acredito que eles mexeram em um vespeiro. Não consigo dizer isso sem temer uma contradição. Esqueçam os épicos. Os indianos voltarão a ser o que sempre foram, intolerantes. Os conflitos vão continuar, mas talvez acabe esse tipo de extremismo. Este programa tem o apoio da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. O cinema em preto e branco na Rede Cultura. Para ser um detetive, você precisa ter nervos de aço, muito sangue frio e um coração de ferro. Philip Marlowe era assim e acabou envolvido numa complicada intriga cheia de suspense e tensão. Até a Vista Querida, o submundo do crime num clássico do filme noir. Na verdade, se alguém perguntar o que é filme noir, nem precisa responder. É só mostrar este filme, pois ele é a síntese de todo o estilo.
Sessão de cinema, sábado, dia 20, 10h30 da noite. E em fevereiro, uma rara oportunidade de se conhecer a recente produção cultural africana. Filmes de diretores africanos premiados retratam aspectos da vida tribal e metropolitana deste continente. Dia 3, a amizade de uma criança e uma velha excluída da vida de sua aldeia. Yaba, o amor silencioso. Dia 10, Niwan, a solidão da cidade grande. Um casal nativo de uma aldeia de pescadores tenta salvar a vida de sua filha numa viagem à metrópole. Dia 17, Gito o Ingrato. As decepções de um jovem africano que se forma em Paris e imagina uma carreira de sucesso em sua terra natal. E dia 24, as possibilidades da medicina nativa em confronto com os interesses dos trustes europeus numa intrigante trama policial. Achacará, a erva misteriosa. Sessão de cinema africano, a partir do dia 3 de fevereiro, sábado, 10h30 da noite. Ramanand Sagar traz para vocês a mais sublime de todas as histórias espirituais. A história de Krishna, o Supremo Deus Cabeça. Krishna, que vem para nos trazer a paz espiritual eterna em nosso mundo conturbado. Esse vídeo promocional foi feito para vender Krishna, o mais recente épico de Ramanand Sagar para a televisão. इसलिए मांगो क्या चाहिए सबसे बड़ा फल तो आपका दर्शन है स्वामी. Assim como Ramayana, Krishna será uma novela mitológica de 78 capítulos. Ao contrário do Ramayana, o governo não irá permitir que ela seja apresentada em cadeia nacional. Eu ainda tenho esperança de que ela seja apresentada logo. Se não for assim, talvez em 100 ou 500 anos ela seja apresentada. Back a little. थोड़ा है ना जगह. Sagar já vendeu Krishna para mais de 12 países, incluindo Indonésia e Canadá. Na Índia, ela só está disponível em videocassete e só atinge a uma pequena parte da audiência de Ramayana. Os políticos indianos agora têm consciência do enorme poder político do entretenimento na televisão. Ramanand Sagar continua a produzir mais episódios de Krishna, apesar da recusa da TV indiana em passar esse novo épico. Fog, 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 fog. Cut. What happened to fog? What happened to fog in the foreground? Não é só na Índia que candidatos inexperientes são eleitos por causa da sua imagem na TV. Lima, a capital do Peru, é dominada por graves problemas sociais. O terrorismo não foi totalmente extinto. Doenças como a cólera reaparecem em surtos periódicos por causa do esgoto que se mistura com o sistema de abastecimento de água. E há a pobreza. Todos os dias, centenas de pessoas chegam à cidade vindas do interior à procura de trabalho. Se há um lugar no mundo que precisa de uma liderança política capaz para resolver seus inúmeros problemas, esse lugar é Lima. O dono desse canal de televisão, Ricardo Belmont, é um dos homens mais famosos do Peru. Ele acreditou que poderia ser esse líder. Começou sua carreira como disc jockey e depois tornou-se apresentador. Sua rede de TV, a RBC, transmite para toda Lima. Não há um controle estatal de televisão no Peru e Belmont
pode escolher o que quer transmitir. Seu primeiro sucesso como apresentador de TV foi à frente do Teleton, um programa em que os telespectadores telefonam oferecendo donativos para as crianças defeituosas. Existem muitos casos como o de Belmont. No mundo inteiro, os apresentadores de TV conseguem se sair bem nas eleições. Anyone you can see. I have the 99% of recognition from the people. 99% das pessoas me reconhecem nas ruas. Hola. Bien. Hola. ¿Cómo está, Ricardito? Bien. Buenos días. So the people is friends. As pessoas são simpáticas comigo. Most of the people. A maior parte delas, eu diria que 90% delas são simpáticas. Oi. No final dos anos 80, Ricardo Belmont anunciou que iria concorrer à Prefeitura de Lima. Ele não tinha nenhuma experiência política, nem mesmo pertencia a um partido político. Nada disso importava perto do seu maior capital, uma popularidade ganha em 15 anos de rádio e TV. Ele fundou seu próprio partido e se candidatou em 1989. A poner todos el hombro y entregar el corazón. Ya ha llegado ya el momento para obrar con decisión. Venimos con entusiasmo, venimos a trabajar para devolverle a Lima su belleza singular. Y tú, A trabajar, y yo, a trabajar, y tú, a trabajar, y yo, a trabajar. Para espanto de seus concorrentes mais convencionais, Belmont ganhou a eleição e tornou-se prefeito de Lima. Ele passou a dividir seu tempo entre a TV e a Prefeitura de Lima. I wasn't afraid to say. Eu não tive medo de dizer o que eu penso. Convictions were so strong that almost 50% of the 50% da cidade votou em mim na eleição. vote for me that election. The highest. A mais expressiva votação em toda a história de Estamos Lima. haciendo algunas obritas, ¿no? No tanto, porque no hay mucha plata, pero algo estamos haciendo. Estamos asfaltando varias calles acá. Sí, así lo veo. ¿Dónde es Salaberry? Sí, San Francisco, José Galvis, Salaberry. Sí, Son las tres sí, paralelas Francisco, que caminan paralelas. Em sua propaganda transmitida pelo seu canal de televisão, Belmont capitalizou a imagem adquirida nos shows pelas crianças defeituosas. Suas câmeras de TV o mostravam entrando nas favelas para se informar sobre os problemas dos moradores. I think they have the image as a friend. Acho que eles me têm como amigo, porque sempre falo uma linguagem simples, coloquial e direta. Direct language, colloquial way. I used to talk. Eu falo com todo mundo e meu contato com as pessoas me ajuda a entender o que elas querem. Understand what they want. O el asfalto de las pistas. Claro, sí. Pero por Allá es hacer una losita y dice deportiva. Ahorita voy a ahí hacerla, estamos, pero sí. no pague nada, por favor. I owe. Eu devo a essa prefeitura o fato de ter me tornado prefeito de Lima à televisão. To television, really. Belmont sentou-se pela primeira vez na cadeira de prefeito no dia 2 de janeiro de 1990. Os pobres de Lima, que o colocaram no cargo, esperavam que ele descesse para trabalhar na Câmara dos Vereadores, mas a Câmara não o viu muito por lá. Em 1991, Belmont só esteve presente a 20% das reuniões da Câmara. Nada em sua carreira anterior de disc-jockey o tinha preparado para a realidade da política. Ele achava muito difícil negociar com os outros políticos para conseguir que as coisas fossem feitas. O fato de ele ter vindo do nada e ter criado seu próprio partido
não lhe valeu muitos novos amigos entre os políticos tradicionais. Suas ausências nas reuniões da Câmara são muito comentadas. Você o encontra na piscina, talvez falando sobre os problemas dos pobres, mas não na Câmara. Você tem muita sorte se encontrar o prefeito Belmont presidindo uma reunião na Câmara. Geralmente ele tem muito pouco tempo, pois ora é o ministro que quer falar com ele, ora é o presidente. Mas ligue para a casa dele e você certamente vai encontrá-lo na piscina. Pepe Luque praticamente administrou a campanha de Belmont. Ele acreditava que Belmont poderia trazer algo novo à política. Ficou frustrado. Pessoalmente, me sinto culpado. Eu conheci há 20 anos, mas não o suficiente para saber como ele é em sua casa. Acho que ele não gosta de trabalhar. Ele não gosta e diz, bem, eu posso trabalhar 2 ou 3 horas, não mais. E ele só diz isso depois de eleito. Ricardo Belmont negou a acusação de mentiroso e de passar muito tempo na piscina de sua luxuosa mansão nos arredores de Lima. Ele acredita que há uma explicação muito simples para as inúmeras críticas que recebeu. Alguns jornalistas sentem inveja de mim porque gostariam de estar lá no meu lugar. Eu digo a eles, tentem ser prefeito. Talvez vocês tenham o privilégio ou o azar de se eleger. Não é fácil ser prefeito. Você sofre, sua família também. Você é constantemente ameaçado de morte. Tudo muda. Podemos até discutir se Belmont passou ou não um tempo demais na piscina, mas o fato é que os problemas sociais de Lima eram e continuam sendo enormes. Os camelôs continuam nas ruas, atrapalham o tráfego, promovendo o caos. Como prefeito, Belmont não fez nada para resolver o problema. Malo, muito malo. Ele é muito ruim. Se considerarmos os principais problemas da cidade, o lixo, os ambulantes, o tráfego, o sistema de abastecimento, o mercado e o controle dos preços, a conclusão óbvia é que, como prefeito, ele é péssimo, do tipo que não se nota. Construiu um mundo de ficção, pois nada do que diz na TV tem alguma relação com o que está acontecendo na cidade. Eles não conhecem o país, a cidade. Qualquer um que tenha dito isso está vivendo em outro país. Nós tínhamos quase 1 milhão de camelôs em Lima. Se eles são camelôs, é porque alguém está comprando o que vendem. E eles estão trabalhando decentemente. Os políticos nunca trabalham. Eles não gostam de gente que começa do nada. Na TV, ele tem uma imagem de amigo do povo. A maneira como ele chama a todos de grande irmão e diz: você tem que trabalhar e ajudar o seu vizinho. Ele dá soluções simplistas para tudo e tem sempre uma resposta na ponta da língua.
Todos os domingos de manhã, Belmont deixa sua casa para cumprir um compromisso indispensável. Um compromisso para o qual ele sempre tem tempo. Seguido pelo guarda-costas de sua segurança pessoal e também pela polícia, ele sai do subúrbio para ir ao centro de Lima. Com seus guardas armados e apostos, Belmont apresenta seu show de 3 horas na TV. Uma vez que ele é o dono da televisão, pode falar o que quiser, o tempo que achar necessário. Na maioria das vezes, gosta de falar sobre suas realizações como prefeito. En todo el mundo han sido cuestionadas las encuestas, alto grado de manipulación, quejas de los pobladores. Va a haber un informe especial de Villa María del Ele atende aos telefonemas do espectador. Sobre sua mesa sempre ficam 2 telefones que tocam sem parar. Ninguém exerce nenhum tipo de censura às chamadas. Listo. Para atrás ni para tomar impulso. Muchas gracias. Ok. Aquí tenemos otra llamada, ¿no? Às vezes, as pessoas que ligam dizem coisas obscenas, mas a maioria dá seu apoio ao Belmont. Uma das razões pode ser o fato de que as mesmas pessoas que assistem ao seu programa assistiam também a propagandas como essa. Ainda há muito que fazer nesse distrito, cuja população é, em sua maioria, jovem e carente. Mas a Prefeitura de Lima já programou para que obras como o asfaltamento das ruas, assistência médica, construção de centros esportivos e outras ocorram num futuro bem próximo. O prefeito Ricardo Belmont inspecionou pessoalmente os vários projetos de melhorias que a Prefeitura de Lima está executando. Inspeccionó personalmente las numerosas obras que el municipio capitalino está ejecutando en beneficio de los pobladores de diversos asentamientos humanos. A vida nas favelas de Lima é muito dura. Além de todos os problemas da cidade, as pessoas enfrentam uma série de outros. Mas se ainda não há saneamento básico, se há falta d'água nas favelas, elas já têm televisão. Assim, os eleitores podem comparar a propaganda do prefeito com a realidade de suas vidas. Quando nós votamos nele, foi porque acreditávamos que ele iria ser um bom prefeito. Mas pelo povo, o povo pobre, ele não fez nada. Ele se arranjou. Todos os políticos só se preocupam consigo mesmos e não com o povo. Aqui não temos nada para comer. O que se pode dizer de Belmont? Eu acho que ele trabalhou mais no seu canal de televisão do que na prefeitura. Até agora não se viu nada do que ele tenha feito. Sim, ele é gentil na televisão, trata bem as pessoas, ele é muito bom na televisão. Mas nós observamos o que está acontecendo na cidade. O que funciona, a higiene, a limpeza. Nós vemos todos esses problemas e é aqui que está o erro. Belmont nos impressionou muito por causa do programa pelas crianças. Mas quando você vê todos esses problemas que ainda temos, constatamos que ele fracassou. Eu não votaria nele novamente. Y conmigo hasta la próxima semana. Dios mediante. Muchas gracias. Ricardo Belmont não é um caso isolado na América do Sul. Na Bolívia, Carlos Palenqués concorreu à presidência em 1989. Assim como Belmont, ele criou seu próprio partido, arrastou multidões para seus comícios. Palenqués perdeu por muito pouco e planejou concorrer novamente à presidência da Bolívia em 1993. Assim como Belmont, Carlos Palenqués deve sua fama à televisão, onde apresenta um programa cujo tema são os problemas sociais. Assim como Belmont, a imagem que ele passa é de algo do povo.
Sí, efectivamente. Llore para Canal 4. Que bien. Assim. No Brasil, Silvio Santos também apresenta um programa muito popular. Um show com música, danças, calouros e alegria. Em 1989, Silvio Santos quis se candidatar à presidência da República. Ele não tinha nenhuma experiência em cargos públicos. Mesmo assim, liderou nas pesquisas até ser forçado a deixar a disputa, porque sua candidatura havia sido registrada fora do prazo. Hoje é comum que comunicadores, animadores, astros e estrelas sejam eleitos para altos cargos, principalmente se participam de shows e novelas. Firmam uma imagem através de incontáveis capítulos e se elegem por força dessa imagem. Talvez os candidatos do futuro não precisem ter nenhuma experiência política para aspirarem a cargos públicos, mas vão precisar ter estrelado seu próprio show na televisão. Iria ofender a memória da mulher que se tornou um mito no país. Eva Perón foi artista de rádio antes de se casar com o popular general Juan Perón, que governou a Argentina por 2 vezes. O elenco do filme, que inclui o astro espanhol Antônio Bandeiras, não foi bem recebido em Buenos Aires. O Concorde, único avião supersônico de passageiros no mundo, completa amanhã 20 anos de existência. Lançado simultaneamente em 76 pelas companhias Air France e British Airways, o Concorde inaugurou uma nova etapa na história da aviação comercial. O avião é capaz de atravessar o Atlântico em apenas 3 horas e meia. Uma noite dedicada ao reggae na abertura do Hollywood Rock em São Paulo. Gilberto Gil será o último a subir ao palco, neste que promete ser o show mais dançante do festival. O repórter Cunha Júnior tem mais informações do estádio do Pacaembu. Boa noite, Cunha. Boa noite, Milton. Apesar desta primeira noite do Hollywood Rock ser dedicada ao reggae, não tem nenhuma banda exatamente que faça o reggae tradicional, o reggae de raiz. Esta, por exemplo, que está aí no palco, se chama Steel Pulse, uma banda inglesa que tem 20 anos de estrada. Ela faz uma mistura entre o root reggae, o reggae de raiz, e o dancehall e o rap. Vamos ver um pouquinho, então, do show. Bom, daqui a pouco é a vez do S.O.D. do Gilberto Gil e seus convidados subirem no palco para encerrar então essa primeira noite do Hollywood Rock. Sendo que o Hollywood Rock continua ainda no sábado e no domingo. Cunha Júnior para o Jornal da Cultura. E o Jornal da Cultura termina aqui. Mais notícias amanhã ao meio-dia no Jornal da Cultura, edição de sábado. Até lá. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. Amanhã, às 10h30 da noite, sessão de cinema, O Submundo do Crime em Até a Vista Querida. Assista agora Nossa Língua Portuguesa e logo depois a ópera Aida.
Jornal da Cultura. Apoio Cultural. Banco de Boston.